Pessoal, tudo bem? Conforme eu prometi pra vocês, hoje eu vou fazer um vídeo sobre como esquecer o ex. Eu pedi sugestões pra vocês no Face, muita gente deu depoimento, 99,9% de mulheres, né, das pessoas contando o que elas sentem com o fim do relacionamento, os sentimentos que predominam, né? E assim, foi praticamente unânime, gente. As pessoas dizendo sensação de desprezo, de baixa autoestima, de não entender por que ele estava com outra e não estava sofrendo e ela ainda estava muito mal e sofrendo. Isso foi muito recorrente. Teve várias lá que falaram que ficam stalkeando o Facebook da atual para ver o que ela tem de bom, né? Que o seu estrupício lá do passado viu nessa criatura para ter te deixado para ficar com a outra. Gente, de fato, qualquer separação é um drama, né? E acaba muitas vezes inspirando um luto muito grande, porque você trocou energia com aquela pessoa, então é inevitável que você sinta esse luto. Ele faz parte dessa sensação de perda. Só que essa sensação de perda, ela só acontece porque a gente tem a errônea sensação de posse. E aí que tá o problema, né, gente? Porque o que acontece? A gente vive numa sociedade bélica, psicopática e competitiva, como eu já falei pra vocês em vários vídeos, né? Como fala muito bem o querido Arli Cravo, estamos em estado de praga biológica, ou seja, a gente não tá exercendo na excelência a nossa verdadeira vocação, que é o afeto generoso, que é a cooperação entre as pessoas. Se vocês observarem, desde que a gente nasce, a gente já é motivado a competir, né? É o bebê mais bonito, o bebê que fala mais rápido, o bebê que tem o carrinho X ou Y, né? É a sociedade do ter, né? Em que o ter é super valorizado em detrimento do ser. Eu até já comentei isso com vocês em outros vídeos, que tem gente que pergunta pra você, né? Isso é muito comum, né? Quando a criança é pequena, o que você quer ser quando você crescer? Ou seja, você não é, né? Sei que isso é meio filosófico, mas eu sei que a maioria de vocês entendeu o que eu quis dizer, que é como se você não fosse, né? Você precisa ter um título para ser, né? Na escola também tem muito jogo de competição. Nosso sistema educacional é totalmente baseado na guerra, né? Felizmente hoje em dia tem vários pedagogos e pensadores e intelectuais que estão movimentando o nosso sistema educacional e algumas escolas já estão começando a mudar um pouco os métodos de ensino. Eu gosto muito da escola Waldorf, por exemplo, acho bem interessante o método que eles usam, embora não conheça a fundo. Mas enfim, todo o sistema de ensino, pelo menos aqui no Brasil, é muito baseado na guerra, na competição. Quem é o melhor, quem tirou a melhor nota, quem tem a letra mais bonita, quem é o melhor nisso, é sempre competição, é guerra. Então, desde que a gente nasce, a gente não aprende a amar, a cooperar, a gente aprende a competir, né, a querer ser melhor que o outro, a gente aprende táticas de guerrilha, né, praticamente, para conseguir sobreviver nessa sociedade psicopática. E isso é totalmente contra a nossa verdadeira natureza, que é o afeto. Por isso que a maioria de nós, a gente tem uma profunda sensação de desadaptação. A gente sente que a gente não é daqui, né? E não é mesmo, né? Mas a gente sente que a gente tá muito deslocado, muito de nós, a gente se sente um peixe fora d'água, né? A gente tem muita dificuldade de encontrar pessoas com as quais a gente possa de fato se abrir sem ser julgado, sem ser condenado, sem ser criticado. Tá todo mundo brigando com todo mundo, guerreando, competindo. Por quê, gente? A gente vive num planetinha terceira dimensão que está evoluindo, está em processo de desenvolvimento. Mas nesse planeta impera a dualidade, então esses contrastes são necessários para que a gente desenvolva a nossa consciência. Só que isso causa um profundo sentimento de desadaptação. Inclusive nesse livro aqui, gente, o Osho explica muito bem um pouco desse processo. Quem não leu, leia, gente. Quem gosta dos meus vídeos não pode deixar de ler esse livro. Isso aqui é pré-requisito básico para vocês entenderem muitas das coisas que eu falo aqui, que eu tirei desse livro aqui, que é o Amor, Liberdade e Solitude, uma nova visão sobre os relacionamentos. Gente, esse livro é incrível, foi transformador para mim, um divisor de águas, então recomendo muito, principalmente para essa questão em relação ao ex, tá? Bom, gente, aí como o próprio Osho fala, né, a gente tem que aprender aquilo que... a gente tem que desaprender a todas as técnicas que impedem que a gente canalize o amor, porque o amor é a nossa verdadeira vocação. Só como a gente é ensinado desde criança a exercer o oposto,
Então, a gente é criado como um ser bélico, como um ser guerreiro. Agora você imagina, pessoas que foram educadas desde a infância a competir, a guerrear, a possuir, a falar que é melhor que o coleguinha, que eu tenho isso, eu tenho, você não tem, eu sou assim, você não é. Competição da Miss não sei das quantas, mais bonita, mais inteligente, ou mais isso, ou mais aquilo. E que é um grande problema, porque como o próprio Osho fala, a comparação ela é burra, né? Porque não tem como você comparar, sendo que cada pessoa é única, cada pessoa é singular, cada pessoa tem características exclusivas, únicas, e isso que faz cada pessoa tão sagrada. Por isso que qualquer tipo de comparação é boba, porque aquilo não tem sentido. Se cada pessoa é única, como é que você vai comparar, né? Não tem como. E aí ele fala muito bem isso nos livros dele. Então, gente, a gente já é ensinado a competir. E daí, como se você desde criança você aprende a competir, né? Como é que na hora que você vai exercer uma relação amorosa, você acha que você vai conseguir fazer isso sem ter problema? Não dá, né, gente? É claro que vai ser um confronto, vai ser uma briga, uma disputa de poder, porque são duas pessoas que estão completamente inconscientes de si mesmas, sem percepção de si, sem construir um vínculo saudável consigo mesmas, duas pessoas que estão na guerra, muito embora a vocação de ambas seja o afeto, mas as duas pessoas estão totalmente inconscientes de si mesmas, distantes da própria alma. Quando elas vão se relacionar, são dois mendigos afetivos implorando por afeto, né? E aí, gente, como a gente vive numa aridez total de afeto, de afinidade, quando a gente encontra uma pessoa que a gente tem, sei lá, 10% de afinidade, meu Deus, é Jesus Cristo, né, como falou ali, achei Buda, achei Krishna, meu Deus, eu vou me agarrar nessa criatura e não solto mais, né, porque eu tô numa aridez de deserto, de carência afetiva tão imensa que qualquer estrupício que eu acho tá valendo. A pessoa pode estar ali, cheia de detrito emocional, cuspindo toda a raiva dela em cima de mim, tudo bem, eu vou aguentar, porque ainda bem que tem ele, antes ele do que ficar sozinha. Quando a gente se submete a esse tipo de vínculo indigno, gente, a gente já tá sozinha, né? Na verdade, a gente está cultivando aquela solidão a dois, porque é um cego querendo guiar o outro, como diz o Osho. Não é uma relação afetiva. O Osho fala isso nesse livro. Eu lembro que a primeira vez que eu li foi bem chocante, que ele fala que a maioria esmagadora das pessoas não sabem o que é amor. A gente sabe o que é instinto, o que é biologia, o que é tesão. Amor a gente não sabe. Por quê, gente? Porque pra gente desenvolver o amor dentro da gente, a gente precisa desenvolver uma consciência amorosa. A gente já tem o amor dentro da gente, a gente precisa desaprender o desamor, né? E para isso a gente precisa desenvolver uma consciência amorosa. Então não tem como eu chegar aqui pra vocês e falar, ai gente, toma banho disso com aquilo que vocês vão esquecer o ex. Eu sei que muita gente queria ouvir isso, né? Faz isso com isso, mistura isso com isso, uma formulinha assim, aí você esquece, você nunca mais lembra do ex. E gente, não tem como a gente esquecer o ex, porque eu e o ex, né? Eu e os meus exes, né? Você e o seu ex, vocês são parte de um todo. Você e seu ex são uma coisa só. Vocês fazem parte do todo, entende? Todos nós estamos conectados, embora a gente tenha a ilusão da separação. Então a questão principal, a meu ver, não é como esquecer o ex, mas é como você pode ampliar a sua consciência, tornar a sua consciência mais amorosa, para que você só consiga mandar luz para aquela criatura. E para que todo o lado sombrio do ego, medo, raiva, ciúme, sentimento de competição, de desvalia, de baixa autoestima, que essa separação trouxe à tona, porque a separação não causou isso já estava em você. Esse sentimento de baixa autoestima, de se sentir um estrupício, de achar que você é mais feia que a atual dele, que não tem nada a ver, gente. Amor tem a ver com energia, não tem a ver com estética. A gente tem essa ilusão que tem a ver com estética, não tem nada a ver. Amor é energia, é química. Em primeiro lugar é a química, depois quando a gente supera a química, a gente vai pra alma, né? Então assim, não tem nada a ver com ser mais bonita, ser mais feia. Não tem nada a ver, é a energia da pessoa que atrai.
E aí quando a gente se separa de alguém, quando a gente vive o luto da separação, a gente começa a tomar consciência desse lado sombra do ego. E muitas vezes, gente, na maioria das vezes, esse lado ele já existia em nós, é que a gente não estava consciente dele. Porque nos primeiros anos de namoro, nos primeiros 2 anos, acontece uma coisa, como o Ali Cravo fala, né? Ele estudou muito biologia para falar isso, que nos 2 primeiros anos de namoro, de relacionamento, a gente tem o patrocínio hormonal, que é aquela química que gruda o casal. E se o casal não desenvolve um vínculo afetivo depois desses 2 anos, a tendência é que a relação acabe depois de 2 anos, ou ao longo desses 2 anos, né? Porque aí acaba a química, acabou a sensualidade, acabou ali o elemento básico que unia aquele casal, não tinha afeto genuíno ali, então a relação acaba. Vocês podem perceber que tem muita gente que namora 2 anos e termina, né? Ou às vezes 1 ano e 8 meses, 1 ano e meio, e aí termina o relacionamento, né? Então a gente confunde muito dessa química inicial com afeto. Afeto é outra coisa, gente. Para a gente desenvolver o afeto, a gente precisa primeiro expandir a consciência, desenvolver uma consciência amorosa, né? Para que a gente possa desenvolver de fato uma relação amorosa. Quando a gente termina uma relação e a gente começa a sentir medo, raiva, baixa autoestima, eu sei, quando vocês deram esses depoimentos, eu me identifiquei muito porque eu já passei por tudo isso. Eu não tô aqui falando que eu sou a professora detentora do saber e que eu não passei por isso, já passei por isso muitas vezes, eu sei como é terrível. Minha nossa, às vezes eu terminava com alguns namorados, eu tive alguns, né, ao longo da vida, e às vezes eu terminava, e normalmente era eu que tomava iniciativa, porque geralmente a mulher tem mais coragem de assumir que a relação tá uma droga, né? E aí eu tomava iniciativa de terminar e, minha nossa, era uma culpa horrível que eu ficava. E era a sensação, meu Deus, meu mundo acabou, né? Porque a gente desenvolve um apego tão grande naquela pessoa que nunca mais a gente vai viver aquilo. Porque a gente tem a ilusão de que se a pessoa for embora, a nossa capacidade amorosa tá destruída. E não, gente, a gente continua tendo capacidade amorosa mesmo não tendo mais a relação com aquela pessoa, né? Então, a gente, depois de um certo tempo que essa situação é recorrente de término de relacionamento, a gente vai vendo que aquilo passa. E que esse luto, esse sentimento de tristeza, ele faz parte, principalmente, do desenvolvimento da nossa autopercepção. Porque quando a gente se aprofunda naquela tristeza do luto, que é uma tristeza necessária de ser vivida, isso é muito importante de dizer, gente. Tem muita gente que termina um relacionamento e já sai pra balada, né? Já sai aí tocando terror. Eu lembro daquele... Sabe aquele filme dos Normais? É um filme antigo, gente. Que a Vani, ela coloca uma placa, assim, na frente dela, ela sai pelada na rua, acho que é isso. Ela fala assim, dou pro primeiro que apareceu, uma coisa assim, né? Às vezes a gente entra nessa paranoia aí de querer liberar geral pra se vingar. E é ridículo, porque a gente acaba agindo contra a gente mesmo, né? Quando a gente faz isso. É uma coisa de vaidade, de autoafirmação, de medo da solidão, né? E a gente quer tocar o terror. E se a gente experimenta fazer isso, é tão vazio, gente, porque você vê que não preenche, né? E aí, então, é importante que a gente viva esse luto, que a gente chore tudo aquilo que a gente tem que chorar, que a gente sinta essa tristeza profunda desse luto, aí pode demorar uma semana, um mês, não sei como é que é o seu processo, viva essa tristeza, não negue, não ponha debaixo do pano, porque tudo aquilo que a gente reprime persiste, né? Tem até uma frase que eu não sei quem é o autor, que é uma frase muito sábia, que fala que tudo aquilo que a gente resiste persiste. E é verdade. Se você nega aquele sentimento de tristeza, se você não chora o que você tem que chorar, se você não vive o luto, mais cedo ou mais tarde esse sentimento que você reprimiu, ele vai te pegar de surpresa, e aí você, opa, né? Então é importante que você viva, que você chore, né? Não precisa também fazer uma novela mexicana, colocar a música mais triste do mundo, pegar o sorvete que você deixa no pote de feijão na geladeira e não, peraí também, né? Ficar assistindo Maria do Bairro, ficar sofrendo. Não, também você não precisa colaborar com esse drama, você não precisa botar mais lenha na fogueira pra se afundar de vez e pra ficar soterrada na desgraça, né? Também vamos e venhamos, né? Não é assim. É bom você viver o luto, viver a dor, pra você integrar aquela dor, né, gente? Mas não vai também ficar se matando de sofrer,
Porque não vale a pena tanto drama assim, é desnecessário, que aí você começa a entrar no sentimento de vitimização que não leva a lugar nenhum, né, gente? Então, assim, viva a dor, viva o drama, sinta isso, viva esse sentimento de luto e depois, num segundo momento, o que eu recomendo é aquela oração pro mentor, né, que você faz, eu já falei 1000 vezes aqui no canal, quem me acompanha tá cansado de ouvir. Vou deixar o link aqui embaixo, o ritual de cura para relacionamento que você pode fazer pro seu ex-parceiro, mas o mais importante, gente, é a gente ter consciência que como todos nós pertencemos a todos nós de alguma forma, todos nós pertencemos ao todo, todos estamos ligados, mesmo que você se afaste no nível do ego de alguém, energeticamente, de alguma forma, você sempre vai estar conectada com aquela pessoa, isso é inevitável. Então é natural que vira e mexe a pessoa venha na sua cabeça, ela pode estar pensando em você e você está captando. Se a pessoa vem na sua cabeça, não fica assim, ai meu Deus, não posso pensar, ai meu Deus, sai, não vai adiantar você fazer isso. Aceita que dói menos, né? Aceita que você tá lembrando a pessoa. Provavelmente se a pessoa vem do nada na sua cabeça, sem você ter procurado de alguma forma lembrar dela, olha, 99% de chance da pessoa tá pensando em você. Mas não vai pensar, ai, tá pensando em mim é porque me ama. Não, às vezes tá pensando porque tá querendo competir com você, porque tá com inveja, tá com raiva, sei lá. Então manda uma luz para essa pessoa para harmonizar a relação e faz aquele ritual de cura para relacionamento. Então, gente, a primeira coisa é viver o luto, depois faz o ritual de cura. Tudo que você tiver na sua casa, que essa pessoa te deu, se você quer se libertar da energia, procura jogar fora, dá para alguém, sabe? Não fica guardando lembrança do passado, porque aquilo tá carregado daquela energia da pessoa. Todo presente que a gente recebe, gente, vem com a energia da pessoa que mandou. Né? Então essa coisa de dar presente também a gente tem que ter cautela de quem que a gente recebe, porque se a gente não quer a energia daquela pessoa na nossa casa, não é legal ter nada dado por aquela pessoa ali, a menos que você ponha ali um sal grosso, um bicarbonato, ainda assim eu acho meio, né, arriscado, né? Mesmo que seja uma joia, assim, que talvez seja um pouco cara, mas não vai pagar o preço da energia que aquilo te suga muitas vezes. Então é legal se você puder doar para alguém, enfim, para uma instituição, sei lá, porque aquilo acaba atraindo a energia da pessoa, né? Ainda mais se você tem roupa, por exemplo, gente, joga fora, doa, sabe? Porque não fica com aquela energia na sua casa, não. Então, fazer as orações, viver o luto em primeiro lugar, fazer as orações ajuda bastante nesse processo. Mas o que vai ajudar em todos os processos, em todas as relações amorosas que você vai viver? É o desenvolvimento da consciência, gente. Eu sei que é muito mais fácil eu chegar aqui e dar uma fórmula pra você pronta, né, super didática, e falar faz isso, faz aquilo que vai resolver todos os seus problemas. A gente adora uma pílula da felicidade, mas não adianta, a gente tem que viver esse processo de transformação da consciência, gente, e amar. Sempre que a gente se propõe a se abrir para o afeto, o nosso ego tem que morrer, né? Para essa troca ser uma troca real, para ser um afeto genuíno, para ser amor mesmo, o nosso ego precisa morrer. E para isso a gente precisa abrir mão do narcisismo, a gente precisa abrir mão das nossas defesas. Criar intimidade com alguém, gente, é uma coisa que exige muita coragem. Por isso que muitas pessoas, isso é muito comum, eu atendi muitas mulheres ao longo da vida, e eu via direto elas falando assim, eu tenho muito medo de sofrer, eu tenho medo que esse cara não me ame, que ele esteja me usando. Gente, como o próprio Osho fala nesse livro, sempre que a gente duvida que alguém nos ama de fato, é porque a gente não tem certeza do nosso próprio amor. Porque a gente se acha tão lixo, tão estrupício, que a gente pensa, meu Deus, como alguém vai gostar de mim? Essa pessoa tá louca. Tem até uma frase, eu acho que é não sei se é do Groucho Marx, que ele fala que ele não confia num clube que aceite ele como sócio. E é bem isso, né? Tipo, se aquela pessoa gostou de mim e eu sou um estrupício, meu Deus, essa pessoa tá louca, ela não deve ser boa gente, né? E aí você fica duvidando do amor daquela pessoa por você porque você não se gosta. Você não construiu esse vínculo com você. Eu sei que é meio clichê a gente falar, temos que amar a nós mesmos para amar o outro, né? Só que muita gente fala isso, mas não ensina como que a gente se ama. O que a gente tem que fazer para se amar? Gente, a primeira coisa é meditação, né? Quando você desenvolve a transcendência do ego, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre meditação, tem um vídeo do Osho, um livro do Osho que é muito bom, eu comprei essa semana passada, chama livro Orange, acho que é uma coisa assim, é um livro laranjinha, né?
fininho, tem um monte de rituais de pré-meditação que é muito bacana, tem muitas dicas bem legais, você não precisa fazer tudo, você pode escolher um ritual com o qual você mais se identifique. Isso, inclusive, se vocês gostarem, gente, eu posso até falar alguns desses rituais aqui pra vocês no próximo vídeo, pra quem não puder comprar ou não quiser comprar o livro, tá? Então é uma sugestão também fazer essa meditação, as meditações que o Osho propõe, as pré-meditações, né? Outra coisa também, gente, que eu aprendi com a Arli Cravo, que é o meu coach relacional, pra quem não sabe, é você desenvolver um bom relacionamento com o seu corpo. Isso ajuda muito na autoestima. Quando a gente tá se sentindo feia, e pra nós mulheres, que a gente muda muito, né? Nossos hormônios estão sempre assim, principalmente quando a gente tá menstruada, a gente tem aquela sensação, aquela baixa autoestima, porque é como se o nosso corpo estivesse falando pra gente: ah, você não é capaz de ser mãe, né? Você não foi capaz de procriar, então você é um estrupício. A biologia fala isso pra você. Não sei se vocês se sentem assim, mas eu, pelo menos, quando tô nesses dias, nossa senhora, eu falo, meu Deus, por que eu fui nascer? Meu Deus, que cara é essa, né? Me sinto um lixo, então eu tenho que ficar o tempo inteiro me policiando pra não entrar nesse drama, né, gente? Então, o que é muito legal que eu aprendi com a Arli é você fazer um trabalho corporal. Você mulher ou você homem, é que geralmente isso acontece mais com mulheres, mas pode acontecer com homens também, essa sensação de profunda baixa autoestima. Você deita sem roupa na sua cama e começa a acariciar seu corpo. Você começa a acariciar mesmo, sabe? Você pode até, se depois você quiser, isso pode virar uma masturbação, mas não tem que ter esse foco, esse objetivo. Acaricia seu corpo, sente seu corpo, vai passando energia para todo o seu corpo, sabe? Começa a se tocar como se você fosse a coisa mais preciosa da sua vida que de fato você é, né? Com toda a reverência da sacralidade do seu corpo. Sente isso, vai sentindo essa energia. Primeiro você pode fazer uma massagem mais forte, né? Tocando o corpo de um jeito mais forte. Depois você pode fazer um toque sutis, né? Só passando a pontinha dos dedos, aqui no couro cabeludo, aqui no pescoço. É tão gostoso, gente. Isso traz uma reconexão tão boa, porque às vezes a gente quer ter uma reconexão com a gente só pelo mental. Não adianta, gente. Quando a gente quer se reconectar com a gente, corpo e mente são uma unidade sincrônica. Então a gente tem que mexer no corpo, a gente tem que fazer um trabalho corporal. Quem trabalha com dança também, tem algumas clientes que são professoras de dança, que fazem dança do ventre, elas me relatam como elas voltam muito melhores, se sentindo mais femininas, mais gostáveis, né? Quem faz yoga também, é tão gostoso, a gente se sente aterrado. A prática de qualquer atividade física, principalmente com uma finalidade terapêutica, como é, por exemplo, a dança do ventre, acaba tendo uma função terapêutica muito grande, que tem muito movimento do quadril, aquele movimento sinuoso, né? Isso ajuda na flexibilização das couraças corporais, no contato com o feminino, né? No caso dos homens, por exemplo, tem o yoga, por exemplo, que é muito bacana também para o contato com o corpo. Vocês podem fazer também esses exercícios corporais de toque corporal, você tocar o seu corpo, né? A gente não tem o hábito da gente mesmo tocar o nosso corpo, a gente só quer receber, né? Mas dificilmente a gente mesmo toca, dificilmente a gente faz automassagem. É tão gostoso, você tá lá vendo televisão, que seja, então pega seu pé, começa a massageia seu couro cabeludo, né? Faz massagem aqui no pescoço, é tão gostoso a gente poder se tocar. E também num outro momento, quando você puder ter um momento de privacidade consigo mesmo, você pode apagar as luzes do seu quarto, colocar um incenso, pega um óleo bem cheiroso que você goste, um óleo de banho, um óleo de massagem, que seja bem cheiroso, que você goste, coloca uma música, sei lá, uma música clássica se você gosta, né? E aí você fica lá sem roupa acariciando o seu corpo, sem ter o intuito da masturbação. Você até pode desembocar na masturbação, que também é super terapêutico, mas você não precisa fazer necessariamente isso. Você pode só tocar seu corpo e sentindo aquela energia fluir. Vocês vão ver, gente, como essa reconexão com o corpo aumenta a autoestima, muda completamente a perspectiva que a gente tem da realidade. Quando a gente tá com baixa autoestima é porque o nosso corpo não tá enraizado, porque a gente não tá muito conectado com o corpo. E a conexão com o corpo, ela traz autoconfiança, faz a gente se sentir seguro. Tanto que tem aí uma lenda, né, de quando a mulher tá mal-humorada, o pessoal fala, tá precisando de, né? O pessoal fala, eu sei que tem muita gente que acha isso machista, mas faz sentido, gente, faz muito sentido, porque o sexo é muito terapêutico, né? Quando é feito com consciência, é claro, ele é muito terapêutico, porque
gera, além de toda a liberação hormonal que ele promove, também gera uma transformação na consciência. Então, gente, esse contato com o corpo, a meditação, né, você poder fazer alguma atividade, tipo uma dança que você gosta, principalmente uma dança que solte o quadril. Não adianta você fazer dança que inspire guerra, por exemplo, tipo o tango, né, que é uma disputa de poder o tempo todo. Pode até ser interessante, tem a sua beleza, mas se você quer destravar a libido, o ideal, a meu ver, é uma dança que mexa com o quadril, que trabalha esses movimentos mais sinuosos, né, para você entrar em contato com a energia da libido, que vai te ajudar a ter muito mais autoestima, muito mais segurança, muito mais autoconfiança, para você não ficar se comparando, né, com a atual do seu ex, que a coitada não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com você. E ciúmes, gente, como aprendi com a Arlie Cravo, ciúmes tem a ver com libido presa. Solta a sua libido pra você ver, começa a tocar seu corpo, a se reconectar com a energia da terra, a fazer atividade física para você ver. Provavelmente seus ciúmes vai diminuir muito. Muita gente acha que é porque eu comecei a fazer atividade física, me senti mais bonita, mais gostosa, o ciúme sumiu. Não é isso, gente. Tem isso também, mas não é só isso. É porque também, quando a gente começa a mobilizar essa energia do chakra básico, a gente vai se sentindo mais seguro, mais imponente, né? A gente começa a deixar de projetar tanto a nossa luz no outro e começa a resgatar a nossa própria luz. Quando a gente está no lado sombra do ego, que a gente está se sentindo um estrupício, um lixo, a gente acha todo mundo melhor. A gente olha lá para a atual do nosso ex e fala, nossa, também ela é muito melhor que eu, né? Olha esse cabelo, olha esse corpo, olha essa cara, ela é muito mais inteligente, ela é isso, ela é aquilo. E não tem nada a ver, gente. Toda comparação é burra, porque a comparação desconsidera a singularidade de cada pessoa, né? Só que quando a gente está no lado sombra, a gente quer achar um motivo para se sentir mais para baixo ainda e para ir alimentando a nossa novela mexicana, né, gente? Bom, gente, é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado pelo menos alguns de vocês. Recapitulando, gente, vive o luto depois da separação, faz a oração pro mentor, faz a meditação e esse toque corporal para você resgatar a sua autoestima, para você não ficar reproduzindo esse padrão de perda, de medo do abandono, de insegurança em todos os relacionamentos. Porque a única fórmula, se é que existe uma fórmula, pra gente atrair bons relacionamentos é a mudança de consciência. Você pode fazer essa mudança com meditação, você pode usar técnicas como florais, como Theta Healing, por exemplo, como coaching relacional, para você mudar as suas crenças, mudar seu padrão de consciência, dar um upgrade aí na sua consciência, para você começar a atrair vínculos mais construtivos. Porque todos os vínculos que a gente atrai dizem sobre nós, gente. É impossível a gente atrair um vínculo que não espelhe alguma questão interna que a gente tem. Então, se a gente está atraindo estrupícios constantes, uma produção em série de relacionamentos estrupiados, então a gente precisa olhar para dentro, né? Precisa olhar para dentro da gente para avaliar o que está acontecendo e mudar o nosso padrão de consciência, né? Porque não adianta sair do relacionamento e já engatar em outro para tentar esquecer, porque o padrão vai se repetir. Gente, então é isso. Se você gostou do vídeo, lembra de dar um curtir aqui embaixo pra mim, de compartilhar com seus amigos e também de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos.